Bom, pessoal, então vamos continuar da onde nós paramos ontem, tá? Falando, né, a respeito do CAF, da Central de Abastecimento Farmacêutico. Toda a área, né, de abastecimento, ela deve ser dividida em algumas outras áreas, tá? Então, se a gente for olhar, tá, numa central de abastecimento farmacêutico, o que que ela tem que ter? Então, ela precisa ter uma área para recepção. O que seria essa área para recepção? Tá? É uma área que vai receber os produtos. Quando chega aqueles caminhões de distribuidoras que vem direto da indústria, tudo vai parar nessa área da recepção. Tá? Então tem, né, os profissionais lá da recepção, eles vão pegar a nota fiscal, eles vão pegar o pedido do departamento de compras e vai bater os dois para ver se os medicamentos, né, batem, se as quantidades batem, se as miligramas batem, se tá tudo certinho na nota fiscal. Aí depois eles vão pegar a nota fiscal e vão verificar se bate com a quantidade de produtos que foram entregues. Daí eles têm que abrir caixas por caixas e olhar a quantidade de produto que veio e ver se está batendo com a nota fiscal. Bateu, ótimo. Não bateu, tem que entrar em contato com o departamento de compras. Tá? O departamento de compras entra em contato com a indústria ou com a distribuidora. Então, essa área, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer a verificação, a conferência da nota fiscal e vai separar, né, todos os medicamentos que chegaram, tá? E vai depois fazer o armazenamento desse produto. Às vezes, são outros funcionários que podem estar fazendo esse armazenamento. Tem a área de expedição, que é a área destinada à organização, preparação, conferência e liberação dos produtos. Então, a recepção é tudo aquilo que chega, né, que entra. A expedição é tudo aquilo que vai sair da central de abastecimento farmacêutico. Então, vai sair de lá para ir para uma filial de uma drogaria, para ir para uma farmácia municipal, tá? Se for a CAF da prefeitura, por exemplo, vai sair de lá os produtos e vai ser encaminhado para a farmácia municipal. Se é a CAF de uma farmácia hospitalar, por exemplo, vai sair lá da CAF, da farmácia hospitalar, e vai para a farmácia satélite. Tá? Então, é esse processo, né? É esse setor da expedição que faz todo esse processo. Tem também a área de armazenamento, que é onde ficam é o local, né, onde vai se armazenar os medicamentos. É onde vai ter as prateleiras, os armários, os pallets. Fica tudo nessa área de armazenamento. Tem o vestiário também, né? O vestiário, isso daí é mais para locais grandes, tá? Por exemplo, para a central de abastecimento farmacêutico de uma prefeitura, né? Para a central de abastecimento farmacêutico de uma rede de drogarias, por exemplo, como é o caso da Arraia, tá? Aí vai ter o vestiário para os funcionários. Se for um hospital, por exemplo, tem o vestiário dentro da central de abastecimento farmacêutico? Não, porque com certeza no hospital já tem um vestiário. Tá? Daí ele vai utilizar o vestiário do hospital. Refeitório, a mesma coisa. Sanitários, a mesma coisa, tá? Se for uma CAF de um hospital, ele não vai ter vestiário, refeitório, nem sanitários. Por quê? Porque dentro da estrutura do hospital já tem isso daqui. Então, ele vai utilizar, né, os funcionários daqui da central de abastecimento farmacêutico, vai utilizar tanto vestiário, refeitório e sanitários do hospital, como os outros funcionários do hospital utilizam. Se for de uma central de distribuição para uma rede de drogarias, tá? Aí precisa ter,
né? Por quê? Porque quem trabalha, né, nessa parte de armazenamento, com certeza a roupa fica muito suja, tá? Então, normalmente eles têm um uniforme, né, apropriado para trabalhar nessa área, fazer as refeições, né, lá dentro e sanitários também, tá? Sanitários até com chuveiro, que se a pessoa quiser tomar um banho, ela pode, né, tomar um banho antes dela ir embora ou quando ela chega do serviço, às vezes. Mas tudo isso o quê? Que ela pode tomar um banho tudo fora do horário de trabalho dela. Aqui tem um mapinha falando, né, um pouquinho sobre a estrutura da CAF, tá? Como que pode ser? Então, tem a entrada e tem a saída. A entrada normalmente fica sempre uma porta da, no meio da CAF, tá? Da Central de Abastecimento Farmacêutico. É onde vai fazer a recepção dos materiais que chegam. A área da saída é que vai ter aquela logística que nós acabamos de falar. Tudo que é separado, que vai ser encaminhado para uma farmácia satélite, que vai ser encaminhado para uma filial de uma drogaria, ou que vai ser encaminhado para uma farmácia municipal, é aqui pela saída, tá? O fluxo vai ser pela saída. Eu posso ter uma área de recepção separada dessa área da entrada ou pode ser junto. O ideal é que seja separado. Por quê? Porque daí não vai acumulando muito fluxo aqui. Porque às vezes vem gente, né, funcionários entrando, chega a visita de representantes, tá, de medicamentos, representantes de laboratórios. Então, para todo mundo aqui na entrada. Né? Se ficar mais a área de recepção aqui junto, vai ficar um fluxo muito grande aqui. Então, o interessante é separar. A pessoa chega na entrada, ela se apresenta, fala que é, né, que veio fazer a entrega, que é de tal transportadora, distribuidora, indústria, que vai fazer a entrega do produto. Ela é encaminhada para a área de recepção. Do lado da recepção tem a área administrativa. Por que que uma fica tão próxima da outra? Se tem algum problema na nota fiscal, qualquer coisa, a área administrativa está aqui perto. Então, o setor de compras, o departamento financeiro está aqui do lado. Então, fica mais fácil de resolver o problema. Por isso, né, que tem essa proximidade entre as áreas. Depois, né, do lado dessa área administrativa, fica a área de produtos de controle especial. Se é algo grande, que vai abastecer uma grande quantidade de farmácias, tá, de drogarias, ou aqui, por exemplo, né, se a gente pegar as farmácias municipais, é muita coisa. Então, eu posso guardar em armários fechados, mas eu posso também ter uma sala separada. Tá? Uma sala que fica trancada com chave o tempo todo e esses medicamentos ficam guardados em prateleiras. Mas, dependendo da vigilância sanitária, mesmo estando numa sala fechado, às vezes ele aceita ficar em prateleiras. Aqui na prefeitura de Piracicaba, né, assistência farmacêutica daqui, o que que eles fazem? Eles têm uma sala que fica fechado com chave, tá, com cadeado, essa sala, e nessa sala ficam várias prateleiras, tem muitas prateleiras lá, onde ficam armazenados os medicamentos psicotrópicos. Então, aqui em Piracicaba, a vigilância não, né, não determina, não fala, não, tem que ser em armários fechados, tá? Pode ser prateleiras, mas desde que a sala destinada esteja com chave. E outra coisa, a sala só pode ser armazenados os produtos controlados, tá? Medicamentos de controle especial da portaria 344/98. Outros produtos, eu posso colocar? Não. Ah, mas tem produto que é muito caro. Não posso colocar lá? Não, não pode.
tá? Nessa sala vai ficar apenas medicamento controlado. Pode ser que ela não esteja, dependendo do tamanho, eu não vou colocar, né, dentro de uma sala para ter um armário, então você pode deixar só o armário, tá? Mas esse armário tem que ficar fechado com chave, né, ou com cadeado o tempo todo, tá? Só abrir e retirar o produto quando realmente você tiver um pedido, for atender a uma demanda. Caso contrário, tem sempre que ficar fechado. Os termolábeis, tá? Fica também, né, numa área, tá mais reservada, tá? Não fica muito perto aqui da entrada, saída e área de recepção, os termoláveis. Gente, assustei agora, deu um trovão aqui, não sei se vocês escutaram. Super forte, tá chovendo bem forte. Também, eu assustei com o barulho agora. Ainda bem que não acabou a força. Continuando então, tá? Os termolábeis, ele nunca pode ficar, então, perto da entrada, saída, tá? Dessa parte da recepção. Por quê? Porque tudo isso daqui está vinculado a uma área que a tendência é ficar mais aberta. Então, o que acontece nessa área? É uma área normalmente que é mais quente, tá? Então, a gente sempre evita colocar produtos diretamente, né? Produtos muito perto dessa área, tá? Ah, mas os termoláveis ficam em geladeira. Tá, fica em geladeira, mas na hora que você abre a geladeira, o calor que tá fora vai para dentro da geladeira. E se estiver muito quente, a geladeira ela demora mais para voltar. Quando você fecha a porta, demora mais para voltar naquela temperatura de 2 a 8 graus, tá? Por isso que normalmente esses medicamentos termoláveis, ele fica mais na parte interna, né? Porque aqui não tem muita interferência de calor, porque tem o ar condicionado, então quando você vai abrir a porta da geladeira, não vai entrar tanto calor lá dentro da geladeira. Sem falar que é mais fácil a geladeira estragar também, tá? Quando fica abrindo e fechando a porta toda hora, o ar quente de fora entrando para dentro da geladeira, a geladeira demora muito mais tempo para chegar naquela temperatura, tá? Isso está forçando muito mais o motor da geladeira, tá? Por isso que normalmente é sempre mais assim numa área, né, numa localização mais fresca, que ficam os produtos termoláveis. No meio são colocados as estantes, tá? As prateleiras. E daí a gente aproveita toda a lateral, né? E o fundo, né? As laterais para colocar os estrados. Lembrando sempre que nos estrados são as caixas grandes, tá? São as caixas maiores que ficam aqui no estrado. E os equipamentos? Tá? Quais os equipamentos que tem dentro de uma central de abastecimento farmacêutica? Tem bastante estantes, tá? As estantes, as prateleiras, é o que mais tem dentro da CAF, são as estantes. Essa estante, ela pode ser de aço, ela pode ser de alumínio, ela pode ser de madeira revestida de fórmica. E vão ser sempre armazenados em embalagens pequenas nessas estantes. De preferência, hoje em dia, as prateleiras mais utilizadas são as prateleiras de alumínio. Por quê? Madeira, a gente até chegou já a falar, né, sobre os estrados, né, em relação a isso. Mas a madeira, não acaba sendo um produto muito legal. Ela tem uma resistência boa, a madeira, mas o que acontece? Se tiver cupim, se tiver um roedor, alguma coisa, essa prateleira de madeira, ela vai se perder, tá? Umidade também. A madeira, ela absorve, né, a água.
Então, se eu tiver produto na última prateleira, vier uma chuva muito forte, muito intensa, e alague, né, um pouco aquele local, alague até uma parte dos pés da prateleira, o que pode acontecer? A água pode entrar em contato com o medicamento. Por quê? Pela absorção da madeira, tá? Pode molhar a madeira, se tiver medicamento encostado, caixinhas, alguma coisa, vai perder. E o aço é o material mais caro e é o material pesado. Então, alumínio é um material leve, dá uma boa estabilidade para uma estante. Você não pode colocar um material que você coloca lá e a estante fica balançando, sabe? Você coloca embalagem pequena, então a embalagem ela não é pesada. Então a estante, a prateleira vai ficar se movimentando, tá? Não pode. Você tem que colocar, isso também vai de acordo com a qualidade da prateleira, tá? A marca da prateleira e tudo mais. Então você tem que pegar alguma coisa que seja, que tenha uma sustentação, né? Que tenha uma durabilidade, algo que seja bom, que seja leve, que se você precisar transportar essa prateleira de um lugar para o outro, você consegue. Então, o alumínio acaba sendo excelente, tá? É uma leve, a durabilidade dela é boa, você consegue lavar a prateleira se você quiser, não tem problema de contato, né, com a água, não tem problema com roedores, não vai ter problema com cupim, com nada disso. Então, o ideal são essas prateleiras, tá? Aço, alumínio, estrados. Os estrados são colocados em embalagens maiores. O estrado também pode ser de aço, de alumínio, de madeira. Tem alguns estrados hoje em dia que é tipo um plástico, um PVC. É o ideal para se usar, tá? Porque o PVC, ele não entorta, ele não vai, dependendo do peso que você coloca, imagina, soro, né? Se você coloca lá várias caixas de soro, se não for algo muito resistente, a que você vai vendo, daqui a pouco tá lá encostado no chão, já, que vai cedendo, tá? O PVC não. O PVC é um material muito bom e outra vantagem dele, você pode passar um pano, você pode lavar, tá? Você pode colocar exposto ao sol, se quiser secar, né? Que não vai ter problema nenhum. Não vai absorver água, não vai ter acesso, né? Roedores, não vai prejudicar, não apresenta, né, cupim e tudo mais, tá? Ele vai se manter intacto. E lembrando sempre que os estrados são para embalagens grandes, aquelas embalagens, né, de soro, seringa, agulha, tá? Equipo, que são embalagens bem grandes. Armários de aço com chaves. Esses armários, pode ser de aço, pode ser de alumínio também. É para guardar os medicamentos psicotrópicos, da portaria 344/98. Obrigatoriamente a gente tem que ter, tá? Esses armários de aço. Qual é a quantidade, né, de estantes, de estrados, de armário? Depende da quantidade de produtos que você tem em estoque, tá? Se você tem bastante psicotrópicos, então você vai ter que ter bastante vários armários. Se a quantidade de psicotrópico que você tem é pequena, você pode ter às vezes um armário só que é suficiente. Refrigerador, mesma coisa, né? O refrigerador depende da quantidade de produtos que você tem que necessite ser refrigerado. Então, às vezes, tem locais que tem um monte, né? Você olha assim, tem uns 10 refrigeradores, tá? Tem outros locais que não, tem 2 refrigeradores, 3 refrigeradores. Na farmácia, na assistência farmacêutica aqui de Piracicaba, são refrigeradores grandes e aqui, sabe, que tem 2 portas, né? Ele tem acho que 1,5 m mais ou menos e ele tem 2 portas, tá? Com um monte de prateleira, um monte de coisa, tem vários lá. Por quê? Porque eles armazenam medicamentos para a cidade inteira de Piracicaba, né? Vai ser mandado para postos de saúde, pronto-socorro, farmácia, então tem de tudo lá. Tem vacinas, insulinas, medicamentos que necessitam, né, de geladeira, enfim, é uma série de coisas que tem, uma série de produtos.
Dependendo do tamanho do estoque que se tem, né, dependendo do tamanho da CAF, é necessário ter o carro plataforma. O que é esse carro plataforma? É que nem aqueles carros que nós vemos, né, que tem aqueles carrinhos, né, pequenininhos, que tem em alguns supermercados, né, que vende por atacado, por aí, tá? Então, ele tem aquele carro, na frente dele tem uma plataforma, essa plataforma se eleva até a altura, né, da estante, da prateleira onde está o produto, aí ele vai, né, ele se estende aonde está o pallet com o produto, ele puxa e depois ele começa a descer e leva aquele produto para onde ele quer. Tá? Então, dependendo do tamanho, é necessário ter esse carro plataforma, porque depende da altura, né, que se tem, da altura que ficam as caixas. Termômetros de temperatura, né, para medir temperatura máxima e mínima, e os higrômetros. O que é o higrômetro? O higrômetro ele vai medir a umidade do ar. Tem alguns termômetros que eles medem a temperatura máxima, a temperatura mínima, a temperatura do momento e medem a umidade do ar também, tá? Junto em um termômetro só. Sistema de ar-condicionado. A CAF tem que ter um sistema de ar-condicionado, tá? Para manter a temperatura dos medicamentos no máximo a 25 graus. Computadores, né? Precisa ter vários computadores. Por quê? Porque precisa ter um sistema informatizado, né? De entrada, saída, de controle de estoque. Porque daí você dá a entrada no produto, dá a saída e você consegue controlar todo o estoque através desse sistema informatizado. Mas, como a gente estava falando também na semana passada, tem algumas empresas que eles trabalham com essa parte eles trabalham com as fichas Cardex, tá? Com aquelas fichinhas que vai colocando do lado do medicamento, depois puxa aquelas fichas e vai anotando as informações referentes à entrada e saída dos medicamentos. Precisa ter também as empilhadeiras, né? As empilhadeiras, ela parece mais ou menos com esse carro plataforma, só que ela é menorzinha. Tem as caixas para transporte de produtos termosensíveis. Isso daqui é obrigatório. E pela vigilância sanitária, além das caixas para transporte, que são aquelas caixas térmicas, tá, que você vai colocar, por exemplo, insulina, vacina, para ser encaminhado para um posto de saúde, por exemplo, tudo isso tem que ser acompanhado de um termômetro também, tá? Por quê? Porque mesmo estando fora da geladeira, estando na caixa térmica, eu tenho que manter a temperatura de 2 a 8 graus, tá? Então, pela vigilância sanitária, ele fala que quando está saindo o produto, né, da CAF, ele vai ser transportado para qualquer outro lugar, vai ser feito esse processo de distribuição, tem que ir com a caixa térmica e junto o termômetro. E os extintores de incêndio, tá? Extintor de incêndio é obrigatório, né? O Corpo de Bombeiro exige que se tenha esses extintores de incêndio. Então, aqui a gente começa, né, falando um pouquinho dos equipamentos com os extintores de incêndio, mostrando, né, os extintores de incêndio. E eu tenho que mostrar aqui, tá? Esses extintores de incêndio, eles têm que ter um local delimitado. Esse local tem que ter uma faixa amarela, tem que ter alguma coisa, tá? Mostrando que lá é o lugar que ficam os extintores de incêndio. E tem que ter também se ele vai ser utilizado, né? Se o que tem dentro dele, tá? É água ou é CO2? Tá? Então a gente precisa, por quê? Porque dependendo do produto, né, inflamável, eu vou usar a água ou eu vou usar o CO2. Então ele tem que vir descrito. E agora tem uma exigência também, né, que ele não pode ficar em contato no chão,
tá? E também na parede tem, dependendo do corpo de bombeiro, ele não deixa que fique preso na parede. Por quê? Às vezes ele está fixado na parede, até a pessoa conseguir tirar o extintor da parede, leva muito tempo, tá? Então, desse jeito aqui, nesse suporte, é mais fácil, porque é só puxar o extintor e usar, tá? Não tem o que tem, às vezes a pessoa fica, né, nossa, e na hora, às vezes ela até sabe que ela foi treinado, né, quem é da brigada de incêndio é treinado para tirar. Só que às vezes a pessoa, na hora do nervoso, ela olha, ela não se lembra, né? Ela não vai conseguir lembrar o processo. Então, agora, para ficar mais fácil, na hora da utilização, o extintor de incêndio, eles estão falando para deixar no chão, dentro desses suportes, para não ficar, né, diretamente no chão. Alguns equipamentos, né? Aqui tem os pallets, tá? O pallet, olha, nessa primeira foto, né, tem os pallets de madeira, né, com as caixas. E o outro pallet aqui é um pallet de PVC. Pode ser utilizado os dois pallets, tá? É importante, né, que não tenha contato, né, com água, se presença de roedores, acaba sendo complicado também. Vocês perceberam que esses pallets aqui de madeira, ele tem o pezinho mais alto, né? É justamente por isso, porque se alagar essa área, por exemplo, para ele chegar aqui, né, onde estão os soros, vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? E aqui e outra coisa também que facilita é a limpeza. Eu consigo varrer, eu consigo passar pano. Por quê? Porque ele está alto. Quando é muito encostadinho no chão, aqueles pallets muito baixinho, ele não permite a limpeza. E como a gente falou ontem, a limpeza é algo importantíssimo, né, nessa central de abastecimento farmacêutico. Tá? A gente está lidando com medicamentos. Então tem que ser algo limpo. Aqui tem alguns carrinhos que vão ajudar, né, no transporte, né, de mercadorias, onde vão ser colocadas as caixas. E esses carrinhos aqui podem ser utilizados dentro da central, né, dentro da CAF. Tá? Vai ser colocado as caixas e você consegue levar até um caminhão, ou se é um hospital, você pode usar, né, dependendo do tamanho das caixas, do volume das caixas, você pode usar um carrinho maior e um carrinho menor para transportar. Aqui, né? Desculpa, pessoal. Aqui é um exemplo, né, do carrinho plataforma, tá? Que é um estoque, né, maior, é um estoque mais alto, tá? Com bastante coisa. Então, eu preciso desse carrinho plataforma para deslocar a mercadoria de forma mais fácil, conseguir ter acesso também àquelas prateleiras mais altas. Porque senão, como que a gente vai tirar, né, caixas desse tamanho aqui, que são caixas grandes, de prateleiras muito altas, tá? E são caixas pesadas também, provavelmente. Então, por isso é que a gente precisa desses carrinhos aqui. As geladeiras, tá? Um novo conceito de geladeira que tem agora, né, que acaba sendo mais fácil, são essas geladeiras aqui com porta de vidro. A maior parte, né, das geladeiras que se tem na central de abastecimento farmacêutico são essas geladeiras aqui. Por quê? Essa geladeira, ela facilita muito manter a temperatura. Porque quando você chega, uma geladeira normal, igual essa que nós temos em casa, você abre a porta e você fica procurando as coisas que você quer lá dentro, né? Uma geladeira dessa aqui com porta de vidro, você tá do lado de, né? Você olha pelo vidro, você já encontra, você já consegue localizar aquilo que você quer. Então, você abre a porta e já vai direto naquilo que você quer e você fecha. Então, você vai manter essa porta da geladeira aberta muito menos tempo do que a outra porta que é toda fechada. Né? Você consegue visualizar, então é mais fácil de você verificar. E essa foto aqui, ela tem uma coisa interessante, né? Aqui, se vocês olharem, tem um termômetro. Esse termômetro aqui, ele é o termômetro de capela, que a gente chama.
Esse termômetro, ele tem que ficar dentro da geladeira, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Nessa parte, quando a gente for falar de termoláveis, e semana que vem, a gente vai falar sobre ele. Então, esse termômetro de capela, ele tem que ficar do lado de dentro da geladeira. Tem o outro termômetro, tá? Que é o termômetro... Ai, que marca até, marca também serve como higrômetro também, ele fica do lado de fora da geladeira, tá? Só o bulbo dele, aquela parte de alumínio, é que fica dentro da geladeira, tá? Mas o termômetro mesmo, ele fica fora. Aqui, ó, que eu tava falando, né, pra vocês agora. Então, esse termômetro que tá aqui na foto maior, né, ele fica dentro da geladeira, que é o termômetro de capela, que a gente chama. Então, esse termômetro aqui é um dos termômetros mais antigos que tem, tá? Ele é um termômetro que tem o mercúrio, ele usa o mercúrio ainda. É um termômetro que se utiliza ainda, tá? Ele marca super bem a, a temperatura. O problema é que ele tem o mercúrio, né? Se ele cair no chão, quebrar, o mercúrio vai vazar, tá? Vai sair, né? E o mercúrio é altamente tóxico, tá? Por isso que não está sendo tão utilizado mais. E aqui do lado tem o outro termômetro, né? Esse aqui de baixo ele marca a temperatura máxima, mínima, e esse bulbo fica dentro da geladeira e o termômetro fica do lado de fora da geladeira. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês com esse termômetro. É o bulbo dentro da geladeira e ele fora. E aqui, né, é o mesmo termômetro, só que esse aqui de cima, ele vai marcar também a umidade do ar. Tá, ó, tá vendo? 72% é a umidade do ar, é como a umidade do ar está no momento. E a temperatura máxima, mínima do momento, igualzinho o outro. Aqui tem alguns exemplos, né, de caixas para o transporte de termolábeis, tá? Tem algumas caixas que já vêm com as rodinhas, que fica mais fácil de transportar. E tem que ter vários tipos de caixas com vários tamanhos diferentes. Por quê? Porque às vezes vai transportar uma quantidade muito grande, né, de produtos termoláveis, e às vezes vai transportar uma quantidade menor de termoláveis. Então a gente precisa ter, né, na central de abastecimento farmacêutico, caixas das mais variadas possíveis. Computadores, né, sistemas informatizados, e uma coisa que é bem legal ter é esse leitor de código de barra. Por quê? Porque o leitor de código de barra ele facilita muito o trabalho, tá? Porque todos os supermercados hoje em dia têm tem o código de barras, né? O leitor de código de barras. Porque você vai passando lá, você vai bipando e o produto já vai saindo direto, né, na conta do cliente. E aqui é a mesma coisa, né? Você vai passando o código de barras e já vai transferindo para quem você quer, né? Qual a farmácia que você quer, qual a filial de uma drogaria que você quer. Então ele facilita muito. Você não tem que ficar digitando, né, nome, porque quando você está digitando nome, a chance de você errar é muito grande. Você está digitando. Então, se você olhar lá, né, captopril de 5 miligramas, de 25 miligramas, você olha lá, você pode estar colocando captopril de 50 miligramas, porque você está digitando. Com o código de barra, a chance de ter esse erro é muito menor. Por quê? Você bipou, já o código de barra já sabe que é aquele produto. Então, aquele produto que já vai ser dado, né, a entrada no estoque ou a baixa do estoque. Tá? Então, a chance de errar, de lançar alguma coisa errada com esse, né, leitor de código de barra é muito pequena, tá? A chance de fazer alguma coisa errada. E aqui entra uma parte falando sobre os cuidados no armazenamento, tá? A gente precisa ter, né, vários cuidados, porque a gente está mexendo com medicamentos. Então, é algo que é muito sensível e pode estragar muito fácil, tá?
Então, tem que ter uma conformidade com o tipo de caixa, tá? Por exemplo, eu não posso colocar uma caixa grande em cima de uma caixa pequena. Por quê? Porque a chance daquela pilha de caixas cair é muito grande, tá? Então, eu tenho que colocar, né, de preferência, os mesmos produtos, as caixas dos mesmos produtos, uma em cima da outra, porque as caixas vão ser do mesmo tamanho, fica mais fácil essa pilha, tá? De caixas. Complementando essa informação, disposição de caixas adequadas. Então, uma caixa tem que ficar em cima da outra, tá? Certinho. Eu não posso deixar uma caixa mais para a direita, outra caixa mais para a esquerda, porque a chance de aquilo desequilibrar e cair é muito grande. E pode cair em cima de alguém, ou cair em cima do pé de alguém. Imagina uma caixa, né, grande, um monte de caixas caindo em cima de uma pessoa. É muito perigoso. Pilhas verticais, tá? Essas pilhas verticais, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de caixas que podem ser empilhadas, tá? Então, toda caixa, ela vem escrito, o lado tem uma seta, indicando o lado que tem que ficar para cima, e além disso, ela mostra também a quantidade máxima de caixa, tá, que eu posso colocar em cima, né? E é sempre em cima da última caixa, tá? Se tá falando que são 5 caixas, é em cima da última caixa que eu tenho que colocar mais 5 caixas em cima, tá? Não posso colocar daí mais do que isso. E essas pilhas, essas caixas, elas precisam ficar 50 centímetros abaixo do teto, pelo menos, e distante da parede também. Por quê? Porque, às vezes, no teto pode ter aranha, tá? Pode dar uma infiltração. E aí? Vai tudo na caixa. Se essa caixa pode ter uma umidade, se tiver grudado com o teto, vai contaminar a caixa. Então, eu tenho que deixar 50 centímetros abaixo do teto e 50 centímetros afastado da parede, tá? E a equidistância, só para complementar essa informação também. Produto tem que ficar longe de produto, tá? Nenhum produto pode ficar, nenhuma caixinha de medicamento pode ficar grudada com a outra. Tem que ter uma distância do produto com a parede, tá? A gente fala nesses 50 centímetros. Tem que ter distância também do produto com o teto e do produto com o piso, tá? Ou seja, resumindo, nada pode ficar encostado a nada, tá? Não posso deixar nada encostado com o teto, nada encostado com a parede, nada encostado com o piso e nenhuma caixinha encostada com a outra. Por quê? Isso daí vai dificultar a ventilação entre os produtos, tá? Se tiver uma infiltração, tá? Pode contaminar, pode ter uma contaminação por bicho, né? Por um animal, tá? Por uma aranha, por uma barata, por qualquer inseto. Rato, né? Se estiver encostado com o piso, se chove, inunda, você perde a caixa, você perde todo o produto. Por isso que não pode. Então, olha a ordenação de estoque, tá? Uma caixa em cima da outra, né? Eu tenho que respeitar o limite dessas caixas uma em cima da outra, tá? E essas caixas têm que ficar bonitinhas, né? Empilhadas de forma uniforme, para não deixar que elas caiam, tá? Olha, né? Essa foto aqui já passou, mas olha né, o jeito que está empilhada essas caixas, tá? Isso aqui dificilmente vai cair. Olha isso, que maravilha. Né? Produtos diretos no chão, né? Sem os estrados, caixas, né? Que não estão empilhadas direito. Você pode olhar até as caixas aqui nessa primeira foto. Tem algumas caixas que já estão, né? Todas tortas, tá?
as prateleiras, né? Tá tudo meio caindo. Olha o estado, né, do piso, do teto, né, dessa primeira foto. Sem falar que tem até um espaço aqui, né, da parede com o teto. Então aqui, se vem uma chuva muito forte, imagina, entra, né, uma chuva forte com vento, entra tudo água aqui nesse depósito, tá? Então isso daqui é exemplo do que não deve ser feito, né, do que tá tudo errado. Olha aqui também a bagunça, né? As caixas, ó, um monte de medicamento caindo, eles foram jogando as caixas, né? E essas caixas aqui estão tudo cheias, viu, gente? Não é caixa que tá vazia, não, para descarte. São caixas cheias. Aqui, olha, a infiltração, né? O bolor, tá? Você começa a olhar, né, as paredes, né, branca, tá tudo preta, tá? Por quê? É infiltração, tudo isso. A caixa grudado com a parede, né, que tá com infiltração. Então, a chance de estragar todo esse material que tá aqui, né, esses medicamentos que tá aqui, é muito grande. E a gente tem que observar também o prazo de validade, tá? Toda central de abastecimento farmacêutico, ela tem que estar preocupada com o prazo de validade. E há 3 formas da gente controlar esse controle do prazo de validade. O primeiro deles é uma técnica chamada FIFO. O que é FIFO? Isso aqui é em inglês, tá? Indo para o português, é o primeiro que entra, o primeiro que sai, tá? Tudo que entrou primeiro, ele vai sair. Então, entrou primeiro, ele fica na frente. O que chegou depois, vai tudo atrás daquele produto que chegou primeiro. O EPS, o último que entra, é o primeiro que sai. Então, o que acontece? Na prateleira, os que estão na prateleira são empurrados lá para o fundo e os primeiros que chegam, eles vão ficar tudo na frente. Então, o último, né, que foi colocado lá, é o primeiro que vai sair. Essa técnica aqui, essa WEPS, ela é muito perigosa. Por quê? Porque você pode estar perdendo muitos medicamentos pelo prazo de validade. Porque imagina quando você for pegar aquele medicamento que está lá no fundo, né? Você só vai empurrando ele para trás, empurrando ele para trás, empurrando ele para trás. Daqui a pouco faz 3 anos que ele está lá atrás. Se é um produto que não sai muito. E sempre está chegando outras coisas, então a tendência dele é ir cada vez mais para trás, tá? Então não seria uma boa opção. E tem o FEFO. O que é o FEFO? É o primeiro que vence, é o primeiro que sai, tá? Esse é uma técnica, né, ideal, tá, para fazer controle de estoque. Então, toda vez que chega a mercadoria, às vezes pode chegar uma mercadoria hoje para mim, que o prazo de validade dela está mais perto de vencer do que o que eu tenho aqui no meu estoque. Então, eu vou olhar as validades. E como que eu consigo olhar as validades do que eu já tenho no estoque? Com o sistema informatizado, tá? Pelo sistema informatizado, é só eu puxar, colocar o nome do medicamento, eu puxo a ficha completa dele. Então, eu sei a quantidade de medicamento que eu tenho no meu estoque e eu sei também o prazo de validade, eu sei o lote e eu sei o prazo de validade de cada um deles. Tá? Então, é a forma mais interessante de estar fazendo controle de prazo de validade é através do FEFO. Tá? Por quê? O primeiro que vence é o primeiro que vai sair. Não importa quando que ele chegou. Não importa se eu comprei ele há 1 ano atrás, tá? Ou se eu comprei há 1 mês atrás, ou se eu comprei hoje. Mas eu vendo a validade de tudo que eu tenho, eu já vou pegar a validade de quem vence primeiro, colocar na frente para ser o primeiro produto a sair. Dessa forma, eu não vou perder nada por prazo de validade. Ai, ficou lá no fundo, eu não vi esse medicamento, acabou vencendo. Tá? Se você tem o FEFO, não vai acontecer isso, tá? Por quê? Chegou, né? Vai fazer uma vasculhada. Isso daí, às vezes,
o próprio sistema de informatização, dependendo do grau de sofisticação, ele avisa, tá? Quando você passa o código de barra, se digita lá o vencimento, ele já avisa se ele vai vencer primeiro do que os outros que estão lá já no seu estoque, tá? Então é bem legal, né? Quando a gente tem um sistema de informatização bom. E aqui nós temos as soluções parenterais de grande volume, tá? Essas soluções parenterais nada mais é do que o soro, tá? O soro, ele necessita de um espaço físico maior. Por quê? Porque são caixas grandes, sai muito soro, seja num pronto-socorro, seja num posto de saúde, tá? Seja num hospital, seja o que for. A quantidade de soro que tem é muito grande. Paciente do pronto de estar num hospital, a maior parte dos pacientes estão com soro. Paciente que vai para um pronto atendimento, tá? Vai para o soro. Se a pessoa está passando mal, vai já direto para um soro, tá? Seja para fazer uma hidratação, seja com medicamento, tá com a pressão alta, vai soro com Lasix, tá? Então, o soro sempre é muito utilizado. Sem falar que nós temos uma quantidade muito grande de soro. Soro fisiológico, soro glicosado, soro glicofisiológico, tá? Ringer lactato, solução de glicerina, enfim, é uma quantidade de soro que tem enorme. E se a gente for ver, eu tenho, né, soro fisiológico, por exemplo, eu tenho de 100 ml, 250 ml, 500 ml, tem de 1 litro, e tem uns grandões também que eu não lembro, acho que são 2 litros que tem. Que eu acho que é paciente que faz cirurgia de. Eu não sei se são 2 litros ou 5 litros, eu não lembro. Mas é paciente que faz transplante renal, utiliza muito esse soro. Tá? Principalmente no primeiro dia, utilizando muito soro, que é para fazer o rim funcionar mesmo. Então, a quantidade, imagina, quanto que eu tenho que ter de cada um desses soros? Depende, né? Por quê? Soro de 100 ml é usado muito com antibiótico, né? Para diluir antibiótico. Às vezes, um tramal, alguma coisa, o médico pode dar um soro de 100. Tem médico que gosta de soro de 500, né? Tem médico que gosta mais de soro de 1000, que é para hidratar bem o paciente. Então, eu tenho que ter uma quantidade muito grande de cada um desses soros. Então, o espaço que eu tenho que ter é um espaço muito grande. Controle de estoque rigoroso. Por quê? Porque é um item essencial. Um hospital não funciona sem soro, um posto de saúde não funciona sem soro, tá? Imagina, o paciente chega mal, não tem o soro. Como que você não tem soro? Tá? Então, o controle de estoque dele é muito rigoroso e eu tenho que ter uma quantidade muito grande no meu estoque. E pode ter contaminação por microfuros. Às vezes, tem uns furos, né? E é tão pequenininho. Quando eu trabalhava no hospital, teve uma vez que uma enfermeira levou um soro lá. Eu não lembro se era soro fisiológico ou se era glicose. Eu não lembro o que era. Mas ele saiu da farmácia, né, esse soro, ou já estava na enfermagem, no setor da enfermagem, não sei direito o que era. Mas ela veio com o soro para devolver. Aí quando a gente olhou no soro, tinha uns cordõezinhos preto no soro, tá? Dentro do soro, né? Era bem pequenininho, era minúsculo assim, né? Não dava nem 1 centímetro, né, de comprimento, mas ele era bem pequenininho e bem fininho, umas coisinhas preta. Aquilo lá o que era? Provavelmente fungo que penetrou dentro do soro através desses microfuros, tá? E a gente não viu. Pode ser que tenha ficado um tempo mais lá e ele tenha se proliferado, tá?
Então, é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no empilhamento, né? O soro, o máximo que eu posso colocar em cima daquela última caixa são 5 caixas em cima dela, tá? Por quê? Até aí, até 5 caixas, a empresa que produz o soro consegue garantir a integridade do produto, tá? A integridade do plástico, que o plástico não vai se romper. Quando você coloca uma quantidade muito grande, pode apresentar esse microfuros, tá? E o furo é tão pequenininho que não chega a vazar nada do soro que está lá dentro, mas é suficiente para um vírus, uma bactéria, um fungo que é minúsculo, tá? Que é microscópico, entrar nesse microfuro. E aí, se a pessoa utiliza, oi, então, quando pode passar o quê? Vigilância sanitária, conselho de farmácia, tá? Eles fazem essas manutenções. Mas normalmente eles fazem essa fiscalização uma vez por ano, tá? É uma vez por ano que a vigilância sanitária passa, é uma vez por ano que o conselho de farmácia passa. Ele pode passar, é muito pouco, tá? Muito pouco. Sim, piora. Na verdade, assim, se apareceu, tá, um fiscal da vigilância sanitária ou um fiscal do conselho de farmácia mais do que uma vez no ano, você pode contar que teve denúncia, tá? Porque se não tiver denúncia, eles não vão. Então, imagina uma pessoa da vigilância sanitária, ela tem que fiscalizar todas as cidades, né, todos os hospitais, todos os prontos-socorros que estão presentes em todas as cidades que fazem parte aqui da região de Piracicaba. Então, a vigilância sanitária daqui de Piracicaba, ela tem que fazer vistoria aqui em Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Torrinha, Rio das Pedras, Araras, Rio Claro, Limeira, Mombuca, Charqueada, todas as regiões, todas as cidades daqui da região, eles têm que fazer fiscalização. Então, assim, eles não dão conta também de vir mais do que uma vez. Eles podem ir? Podem, quando eles sabem que aquele local tem, assim, muitos problemas, né? Aí eles sabem que tem muitos problemas, eles podem ir mais vezes. Mas no geral é uma vez no ano, que tanto o conselho de farmácia como a vigilância sanitária, tá? No geral é uma vez por ano. Se aparecer, você pode contar que teve alguma denúncia, né? Alguém denunciou, alguém falou alguma coisa que estava errada. Às vezes, os próprios funcionários. Sabe aquele funcionário que gosta tudo certinho e vê que tem um monte de coisa errada? Então, ou às vezes é o próprio funcionário que liga para a vigilância sanitária e denuncia, tá? Mas, assim, é raro, né? Infelizmente é raro, mas teria que ter, né? Teria que ter, sim, mais do que uma fiscalização, tá? No ano. Bom, gente, a nossa aula de hoje seria isso, tá?